Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1 do Direito à Vida, artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção do consentimento. Parágrafo 2º. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida, sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado o seu superior interesse e resguardada as salvaguardas legais e cabíveis. Capítulo 2 do Direito à Habilitação e Reabilitação. Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas e contribui para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Artigo 15. O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Diagnóstico e intervenção precoces. Inciso 2. Adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. Inciso 3. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação da pessoa com deficiência. Inciso 4. Oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Inciso 5. Prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, respeitadas a organização das redes de atenção à saúde, RAS, nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde, SUS.
Artigo 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos: inciso 1. Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência. Inciso 2. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Inciso 3. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. Inciso 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Artigo 17. O serviço do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Parágrafo único. O serviço de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa dos direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Capítulo 3 do Direito à Saúde, artigo 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Parágrafo 1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Parágrafo 2º. É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. Parágrafo 3º. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e reabilitação, deve ser garantida a capacitação inicial e continuada. Parágrafo 4º. As ações do Serviço de Saúde Pública destinadas à pessoa com deficiência devem assegurar: inciso 1. Diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Inciso 2. Serviços de habilitação e de reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Inciso 3. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Inciso 4. Campanhas de vacinação. Inciso 5. Atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Inciso 6. Respeito à especificidade, à identidade de gênero e orientação sexual da pessoa com deficiência. Inciso 7. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Inciso 8. Informação adequada e acessível à pessoa com deficiência, aos familiares sobre sua condição de saúde. Inciso 9. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Inciso 10. Promoção de estratégia de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação e seus atendentes pessoais. Inciso 11, oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. Parágrafo 5º. As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma suplementar do SUS ou que recebam recursos públicos para a sua manutenção. Artigo 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de: inciso 1. Acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Inciso 2.
promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e à nutrição da mulher e da criança. Inciso 3, aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. Inciso 4, identificação e controle de gestante de alto risco. Artigo 20. As operadoras de planos de seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico e de tratamento, garantido o transporte e acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo atendimento justificá-la por escrito. Parágrafo 2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo 1º deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. Artigo 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos de seguros privados de saúde, em razão de sua condição. Artigo 24. É assegurada à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Artigo 26. Nos casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.